E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Meus amigos, ontem no domingo tivemos uma grande troca acontecendo na NBA. O Jrue Holiday, que há pouco tempo atrás foi trocado do Bucks para o Portland Trail Blazers, foi novamente negociado, só que dessa vez ele foi enviado para o Boston Celtics. Foi uma negociação que pegou muita gente de surpresa e foi uma negociação que mexeu com o nosso domingo. Eu tava de boa aqui na casa dos meus pais, esperando o almoço, e do nada pingou a notificação do UGI falando que essa troca foi fechada. Eu fiquei, né, em choque, porque eu não tava esperando um movimento tão ousado do Boston Celtics. Eu não tava esperando, então essa troca pegou muita gente de surpresa, essa troca mexeu muito com o mercado da NBA e, como eu sempre faço depois que uma troca dessa é feita, eu irei, nesse vídeo, analisar os vencedores e perdedores dessa negociação que levou o Jrue Holiday para Boston. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar. Eu vou começar falando sobre os vencedores. Eu já vou adiantar, viu? Na minha opinião, foi uma troca muito ganha-ganha. Para mim, todo mundo saiu ganhando nessa negociação. Começando com o Celtics. O Celtics precisava substituir o Marcus Smart. O Celtics não tinha no elenco um cara capaz de executar as mesmas funções que o Smart executou nos últimos anos. Simplesmente não tinha. E com o Jrue Holiday, o Celtics consegue esse substituto. E para mim, o Celtics pega um cara melhor do que o Marcus Smart. O Jrue Holiday é um jogador muito melhor do que o Marcus Smart, tanto no ataque como na defesa. Eu concordo que o Marcus Smart é um dos melhores defensores de perímetro da NBA, o cara recentemente ganhou o DPOY, só que, velho, assim, eu não consigo colocar o Marcus Smart, eu não consigo dizer que o Smart é um defensor melhor do que o Jrue Holiday. Eu acho o Jrue Holiday melhor. Por isso que pra mim foi um baita de um upgrade pra posição. Pra mim o grande ponto que diferencia os dois jogadores, que diferencia o Smart do Holiday, é o playoff. O Jrue Holiday, no playoff, ele costuma entregar mais do que o Marcus Smart. Pegando aqui as estatísticas dos dois jogadores nos últimos 3 playoffs, dá pra ver que o Holiday tem entregado mais em pós-temporada. O problema do Holiday é que no último playoff ele foi, assim, engolido pelo Jimmy Butler. O Jimmy Butler jogou muito, e quem tava marcando o Butler na série entre Bucks e Heat era o Holiday. O Holiday ele ficou meio queimado no último playoff. Só que nos últimos 3, ele entregou 18,5 pontos de média, 6,8 assistências e 39,5% de aproveitamento no perímetro. Já o Marcus Smart entregou 12,2 pontos, 6 assistências e 33,2% no perímetro. Fora que o Holiday foi campeão recentemente e o Marcus Smart nunca foi campeão. Foi uma peça importante na campanha que levou o Celtics para as finais contra o Warriors, mas não foi campeão. O Holiday foi peça crucial para o título do Bucks. Então, pelo fato do Holiday ser um jogador melhor do que o Smart e pelo fato do Holiday ser um jogador que no playoff, nos últimos anos, entregou mais do que o Smart, eu acho que o Celtics, assim, fez um baita de um movimento. Foi um baita de um movimento para o Celtics. E aí vem a questão das perdas. O Celtics, para ter o Jrue Holiday, para conseguir esse ótimo substituto para o Smart, teve que abrir mão do Robert Williams, do Malcolm Brogdon e de 2 picks de primeira rodada. Foi muito pelo Holiday? Eu acho que não foi. Porque uma coisa que muita gente tá meio que se esquecendo quando analisa essa troca é que Robert Williams e Malcolm Brogdon, eles não conseguem ficar saudáveis. São 2 jogadores que se lesionam muito, principalmente o Robert Williams. O Robert Williams,
nunca na carreira jogou mais de 61 jogos numa temporada regular. Nunca! Temporada passada foram apenas 35 jogos. E ele sempre chega baleado nos playoffs. Sempre chega baleado. O Malcolm Brogdon, ele só jogou mais de 70 jogos na temporada regular uma vez. Uma vez. Em 3 anos no Indiana, a galera se esquece muito rápido das coisas, né? Em 3 anos no Indiana, ele nunca passou de 56 jogos disputados na temporada regular. Beleza, ganhou o Sixth Man of the Year, foi uma peça importante temporada passada, teve um grande impacto no time, concordo. Mas é um cara que tá com 30 anos e que nunca conseguiu se manter saudável por uma temporada inteira. E as 2 picks de primeira rodada, beleza. Podem ser picks interessantes, só que o Celtics, vamos falar a verdade? O Celtics está pouco se fudendo pra draft pelos próximos 4, 5 anos. O Celtics está nem aí pro draft nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos, o Celtics vai se preocupar com o título. O Celtics não tá nem aí pra draft. E capital de draft, você recupera. Você recupera. Se o Celtics quiser muito uma pick de primeira rodada, daqui 3, 4 anos, o Celtics vai conseguir. O Celtics vai conseguir. Então, assim, eu não acho que o Celtics abriu mão de tanta coisa assim pra ter o Jrue Holiday. Pra mim é um sacrifício que vale a pena. Perde profundidade no elenco? Perde, concordo. Perde uma profundidade. Só que é importante entender que rotação longa é importante para a temporada regular. No playoff, você vai rodar no máximo uns 8, 9 jogadores estourando. Você precisa ter no playoff 1 ou 2 reservas de grande impacto. O resto você consegue ali se virar. Pro playoff, o mais importante é você ter um baita do starting five e uns 2 reservas ali que entreguem bons números. E o Celtics tem isso. Depois da troca, o Celtics conseguiu montar um starting five espetacular com Jrue Holiday, Jaylen Brown, Jason Tatum, Porzingis e Horford. Eu acho que o Horford vai jogar na 5 e não na 4, como muita gente tá pintando. Pelo menos é a minha impressão. Eu não acho que o Porzingis vai jogar como pivô. O Porzingis vai jogar de power forward. E ainda conseguiu segurar um Derrick White que deve ter um baita do impacto saindo do banco. E ainda vai ter um Pritchard, que deve ter uma boa evolução. Fora outros role players que podem contribuir durante a temporada. Então, pra mim foi um sacrifício que valeu a pena, tá? E pra mim o Celtics, assim, saiu muito bem dessa troca. Pra mim o Celtics saiu como um grande vencedor dessa negociação, assim como o Blazers. O Blazers não saiu bem somente dessa troca, mas o Blazers conseguiu sair bem de toda essa novela Damian Lillard. O Blazers saiu dessa novela com DeAndre Ayton, Robert Williams, Malcolm Brogdon, Toumani Camara, 3 picks de primeira rodada e 2 picks swaps. 2 picks swaps ainda, que veio do Bucks na troca do Lillard. Cara, o Blazers mandou muito bem. E o Blazers, ele foi premiado por ter paciência e por saber negociar. O Blazers em nenhum momento se desesperou com o pedido de troca do Lillard. A diretoria, e aí vai um mérito pro Joey Cronin, que é o GM da franquia, sempre tranquila, sempre buscando negociar com equipes que tinham algo realmente interessante a oferecer. E quando fechou a troca do Lillard e pegou o Jrue Holiday, a diretoria do Blazers não perdeu tempo, já botou o Holiday no mercado e conseguiu uma baita de uma negociação. É importante salientar que o Blazers conseguiu todos esses ativos trocando 2 jogadores que passaram dos 30 anos. O Blazers conseguiu Williams, Brogdon e 2 picks de primeira rodada trocando um Jrue Holiday
de 33 anos, com apenas mais um ano de contrato garantido. Velho, o Blazers foi muito bem. Foi muito bem. Parabéns para a diretoria do Blazers. Parabéns. O Blazers, e eu já falei isso antes. Falei isso ontem, inclusive, quando eu dei as minhas primeiras impressões sobre a troca. O Blazers já é um dos grandes vencedores da off-season. Mas sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Tá? Então, Portland e Celtics, grandes vencedores. E um outro vencedor que eu destaquei aqui, o Drew Holiday. O Drew Holiday, ele foi um perdedor na troca que levou ele pro Blazers. Por quê? Porque ele queria ficar em Milwaukee, ele estava num time que iria brigar pelo título, sabe? Ele queria se aposentar em Milwaukee, então eu coloquei ele como um perdedor na troca do Lillard. Só que nessa troca, pra mim, ele é um vencedor, porque ele sai de um time que não ia brigar pelo título, que é o Blazers, e vai, na minha opinião, tá? Ele vai pro grande favorito na Conferência Leste. Hoje o Celtics é, pra mim, o grande favorito do leste. Eu coloco hoje o Celtics na frente do Bucks, por conta da troca do Holiday. O Holiday ainda vai ter a oportunidade de se vingar do Milwaukee Bucks, porque a chance da gente ter uma final do leste entre Bucks e Celtics é enorme. É enorme. Então o Drew Holiday saiu muito bem dessa troca. Saiu muito bem. Vai para um contender, na verdade, ele permanece num contender porque ele estava no Bucks, e ainda vai ter oportunidade de aplicar a lei do ex. Que isso, Holiday é muito vencedor na minha opinião. Partindo agora para os perdedores. Miami e Filadélfia são perdedores aqui. Miami e Filadélfia são perdedores porque os dois simplesmente assistiram seus dois principais concorrentes na conferência montarem, assim, titãs. Os dois, Celtics e Bucks, se tornaram titãs no leste. Enquanto o Sixers e o Miami ficaram ali, ó, assistindo, bracinho cruzado, de boa. E não tem muito que essas duas equipes, sabe, fazerem. O Miami, eu acho difícil o Miami conseguir um movimento, conseguir uma negociação que o coloque no mesmo patamar de Bucks e Celtics. É muito difícil. E o Philadelphia, a menos que consiga trocar o James Harden por, sei lá, um Paul George, não vai conseguir se equiparar. Hoje, os dois não estão na mesma prateleira que Bucks e Celtics. Não estão. Não sentam na mesma mesa. Simplesmente não se sentam. Não se sentam. E, pra mim, outros perdedores, pelo menos por enquanto eu coloco eles como perdedores, Brogdon e Robert Williams. Por enquanto, eu acho que os dois foram perdedores, porque o Brogdon, por exemplo, o Brogdon, ele tá aí com 30 anos, é um cara com um longo histórico de lesões, e ele provavelmente será reserva de um time que não vai brigar pelo título. Uma coisa é você ser reserva de um candidato ao título, que foi o que ele foi temporada passada. Ele foi reserva do Celtics, que era candidato ao título. Outra coisa é você ser reserva de um time que talvez pegue um play-in e que está iniciando uma reconstrução. O Brogdon, ele sai como um perdedor. Ainda existe a possibilidade dele ser novamente trocado. Tá rolando um papo nos bastidores de que o Blazers planeja envolver o Brogdon em uma troca. Aí, se ele for trocado por um Clippers, por exemplo, aí ele não é tão perdedor assim. Mas hoje, com ele permanecendo no Blazers, eu acho o Brogdon perdedor, assim como eu acho o Robert Williams também um perdedor. Porque ele tava num contender, e ele vai para um time onde talvez ele seja reserva do DeAndre Ayton. Eu não, se fosse técnico, tá? Eu não colocaria em quadra um garrafão com Robert Williams e DeAndre Ayton. Pra mim, é um garrafão muito pesado. Muito pesado. Eu utilizaria o Jeremy Grant na 4 e ficaria com o Ayton na 5.
pelo que o Ayton entrega no ataque, tá? É o que eu faria. É o que eu faria. Como é a minha opinião, eu acho que o Robert Williams, ele é um perdedor porque ele saiu de um contender para ser um reserva num time que não vai brigar pelo título. Se por acaso ele ter uma grande evolução, conseguir ficar saudável e bancar o Ayton, colocar o Ayton no banco, aí é outra situação. Mas hoje eu acho que o Robert Williams pode sim ser considerado um perdedor. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Para mim, esses foram os vencedores e perdedores da troca do Jrue Holiday para o Boston Celtics. Acho que foi uma troca muito boa para as duas equipes. E a Conferência Leste pega fogo. Pega fogo. Quem não quer assistir uma final entre Celtics e Bucks, final do leste, obviamente, quem não quer assistir essa final, assim, tá morto por dentro. Eu quero essa final pra ontem. Pra ontem. Bom, é isso. Concorda com os vencedores que eu apontei? Discorda? Fica à vontade, comentário tá aqui pra isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.